Queridos filhos, hoje chamo novamente vocês à oração e ao amor. Repetirei essa mesma canção. Rezem, 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 até que vocês me obedeçam e se convençam de que sem oração ninguém pode se salvar. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Todas as graças estão condicionadas à petição e à oração. Por isso, quem não reza não pode receber a graça de Deus, e sem ela ninguém se salva. Assim como as flores que recebem o orvalho da manhã mostram toda a sua beleza e todas as suas cores, vocês também, quando rezam, se tornam imensamente belos diante do Senhor e de mim. Penitência e oração, porque o castigo está próximo. Em breve, aqueles que zombam das minhas aparições e mensagens pagarão por tudo isso, ao verem o grande castigo se aproximando no céu com meses de antecedência. E então o pânico será tanto e tal que muitos baterão a cabeça nos muros, amaldiçoando a sua vida levada sem Deus. Sim, o castigo não aparecerá de repente no céu. Ficará visível meses antes de sua chegada. E o terror será tanto que muitos verdadeiramente preferirão já estar mortos quando ele aqui cair. Penitência e oração. Penitência, porque nada ainda melhorou. Os meus filhos continuam falhando em fazer os cenáculos que pedi, falhando em caminhar com minhas imagens peregrinas, falhando na hora da paz, falhando com o rosário diário, falhando com as horas de oração, com a trezena, com a setena, falhando em dar os livros das minhas mensagens para aqueles que não têm, falhando em tudo, falhando em trazer os meus filhos aqui em grande número para que eu possa curar as almas deles, os seus espíritos, e ressuscitar suas almas, seus espíritos, para a vida eterna, para amarem a Deus, para servirem a Deus. Os meus filhos continuam falhando em tudo, em tudo. Nada melhorou. Não estou vendo ninguém fazer as obras concretas de amor que pedi. Não estou vendo os meus filhos divulgando as minhas mensagens de La Salette, os filmes, as horas de oração que o meu filho Marcos fez, que são a vacina que imunizará as almas dos meus filhos do veneno que os meus inimigos de dentro e de fora da igreja estão lançando aos quatro ventos do mundo para envenenar a humanidade, terminar de adoecê-la e lançá-la na falta de fé completa nos meus dogmas, nos meus privilégios, nas minhas aparições e aparições do meu filho, e também na fé em tantas verdades que sempre foram eternas. A única forma de imunizar os meus filhos, de vaciná-los contra esse veneno mortal que os meus inimigos agora inoculam, pulverizam no mundo, são as horas de oração, os filmes, os rosários meditados do meu filho Marcos, as palestras, os cenáculos, as orações que ele gravou. E os meus filhos continuam falhando, não entregando tudo isso aos meus filhos. Não vi nenhuma melhora, nenhuma mudança, nenhum progresso nesse sentido, nenhuma conversão.
Convertam-se. Convertam-se. O tempo é grave. O tempo urge. Em breve o castigo virá. E vocês então quererão fazer tudo o que pedir. Mas não dará mais tempo, porque o terror, o desespero terá se espalhado pelo mundo inteiro. E os meus segredos finalmente se cumprirão, e aqueles que antes abriam a boca para zombar das minhas aparições e mostravam os dentes, irão ranger esses mesmos dentes de dor, horror e medo. O barulho do mar, que subirá e varrerá tantas nações, ai das terras baixas. Penitência e oração. Rezem o rosário. Rezem o terço das lágrimas todos os dias. Ai de todo aquele que não ouviu a voz do Senhor Deus Todo-Poderoso, que chamava a reconciliação e a salvação. Ai de todo aquele que não reconheceu o tempo da minha visitação. Porque verdadeiramente chorará lágrimas de sangue ao ser jogado no lago de fogo eterno. Meus filhos, divulguem todas as minhas mensagens, especialmente San Damiano. Divulguem também as músicas tão belas, alegres, meditativas, que o meu filho Marcos fez das minhas aparições e da vida dos santos, porque essas músicas afastarão os espíritos maus das casas de vocês, sobretudo nos 3 dias de trevas. E mesmo agora, em toda casa onde esses louvores forem ouvidos e entoados, os demônios não entrarão, os anjos ali estarão, derramando as minhas graças e as graças do Senhor. As músicas do meu filho Marcos são catequese, são formação, são ensinamento, são riqueza espiritual pura. Por isso, filhinhos, deem toda esta riqueza em forma de música também a todos os meus filhos. Meu querido filho André, com o sacrifício que você fez para mim ontem, um castigo terrível que deveria cair sobre a Bélgica e outro sobre a Noruega foi afastado, foi cancelado. Agradeço a você. Já disse ao meu filho Marcos tudo o que você deve fazer de agora em diante. Ele passará para você os próximos passos. A você que tirou tantas espadas de dor do meu coração nestes dias e afastou os castigos que o mundo merecia, derrama agora todas as minhas graças, todo o meu amor, e também te cubro com o meu manto. Meu filhinho Marcos, repetirei mais uma vez e 1 milhão de vezes se for preciso até que você seja curado. Você cumpriu o propósito de Deus e o propósito que eu tinha para você. Você tirou todas as minhas aparições, desde La Salette até as atuais, do esquecimento e do desprezo da humanidade. Para isso você nasceu, para isso foi enviado ao mundo, para isso te escolhi, para isso você foi feito por Deus. E você não decepcionou o Senhor e nem a mim.
cumpriu a sua tarefa com êxito, sucesso e vitória. Por isso, descanse. Sua missão foi cumprida e terminada. Agora é a missão dos meus filhos, que eles devem cumprir e que infelizmente têm falhado, porque eles não têm entregado aos outros os filmes, os rosários e as horas de oração que você fez. Mas a sua parte está terminada. Se os outros não entregam, a responsabilidade será deles. E terão de prestar contas a Deus no julgamento particular no dia da morte deles. Você cumpriu a sua missão. Por isso, alegre seu coração, exulte de alegria, porque você já venceu. Sim, com apenas 43 anos de idade, você venceu. Você cumpriu toda a missão que Deus e eu tínhamos para você, o propósito. Agora é só esperar a hora da partida deste mundo para receber o seu galardão, seu prêmio e sua coroa. Eu te disse há mais de 20 anos atrás que se você se dedicasse a tirar as minhas aparições do desprezo e esquecimento, fazendo os filmes delas, gravando as mensagens delas nos rosários meditados e horas de oração, você se santificaria. Só fazendo isto, você cumpriu o propósito de Deus. E o propósito que eu tinha para você atingiu a meta, atingiu a perfeição, e eu cumpri a minha palavra. Sim. Você, cumprindo a minha vontade, se santificou, tem se santificado. Por isso alegre-se, meu filho, e exulte de alegria. Como conheço o seu coração cheio de caridade e de fogo de amor, sei que você continuará dando tudo isso aos meus filhos, porque a sua chama jamais se apaga e jamais para de trabalhar para mim. Você jamais parou de trabalhar para mim. Continue. E então seu grau de alegria e de glória no céu será aumentado ainda mais. Quanto aos demais filhos meus, peço, cumpram o propósito para o qual os escolhi e chamei aqui. Leiam o livro Imitação de Cristo. Meditem-no, para que vocês possam compreender verdadeiramente os desejos do meu Filho Jesus, principalmente os 37 primeiros capítulos. Leiam todos os dias um capítulo para que vocês cresçam na santidade. Divulguem a vida dos meus santos, especialmente Domingos e também Luiz Gonzaga, para que os meus filhos se desprendam de todas as coisas da terra e desejem somente as do céu. Que façam seus o lema do meu filho Luiz Gonzaga: de que me servirá esta coisa ou aquela coisa para a vida eterna? Se não serve para nada, não a quero, não a farei. Só farei aquilo que me salvará. Então, filhinhos, vocês entenderão e sentirão nos seus corações tudo que devem deixar e renunciar, e tudo que devem fazer para salvar as suas almas e alcançar a vida eterna, porque nada é mais importante do que isso. Meu filho Marcos, você cumpriu e realizou o desígnio que eu tinha para você e realizou todos os meus sonhos. Tirou La Salete todas as minhas aparições do esquecimento. Fez todas as medalhas
que revelei nas minhas aparições e deu aos meus filhos, os escapulários, as horas de oração. Depois de quase 200 anos de que a minha medalha milagrosa foi feita errada, você finalmente fez a minha medalha corretamente e deu aos meus filhos. Construiu para mim esta casa, trabalhou para comprar para mim este lugar, este santuário, de onde ninguém pode me tirar. Deu para mim uma TV, uma rádio onde posso falar para os meus filhos do mundo inteiro, 24 horas por dia, todos os dias. Fez os livros das minhas mensagens, os filmes, os rosários, tudo você fez por mim. Você realizou todos os meus sonhos mais profundos do meu coração. Realizador dos meus sonhos. Quanto devo a você? Sim, todos me devem, porque todos receberam graças de mim, dentre elas a maior, a redenção, a salvação e o Salvador. Mas só de você, Marcos, sou devedora por tudo que fez por mim. Por isso, agora te abençoo e abençoo os meus filhos amados de Poumã, de Lourdes e de Jacareí. Meu filho André, continue ajudando e curando o coração do meu filho Marcos com a sua amizade, seu carinho, companhia e amor fraternal e verdadeiro. A paz. Abençoei todos esses objetos que toquei e coloquei neles minha graça, minha bênção. Onde quer que eles cheguem, eu, Olívia, estarei viva levando as graças do Senhor. A todos abençoo com amor, agora, e a todos amo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Rainha e mensageira da paz, Santa Olívia,